Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Bora Ler, eu sou a Cíntia. Hoje eu queria trazer para você uma proposta diferente, para a gente conversar um pouquinho sobre algo que me incomodou. Aliás, já tem me incomodado há algum tempo, mas ontem, ou foi anteontem, né? Essa semana, nessa primeira semana de abril, eu vi uma informação a respeito sobre a isenção do imposto tarifado em cima do livro, algo que a Receita Federal aí teve como ideia, né? Fez uma pesquisa e a partir dessa pesquisa descobriu-se que quem consome livros, em sua maioria neste país, é a classe média alta, ou seja, as pessoas ricas, a qual eu e a maioria das pessoas desse país não pertencemos. Inicialmente eu queria trazer para vocês algo que eu pesquisei, está na revista Galileu, que seriam alguns dos meros benefícios que a leitura nos propicia, que é muito pouco o que eu vou apresentar aqui diante do que a gente pode ter, né, como benefício. O primeiro seria de que sua empatia aumenta. Toda pessoa, né, obviamente que a gente não afirma aqui como teoria absoluta e de que tudo que dizemos é absolutamente fatídico, de que deve acontecer, de que todas as pessoas que leem muito são empáticas. Obviamente que não, mas isso é algo que é promovido pelas pessoas que habitualmente leem, que têm a leitura como uma prática habitual. Então, você se torna uma pessoa mais empática, algo que é extremamente importante e relevante na sociedade em que vivemos. 2. Você fortalece a criatividade. É fato. Quem lê, obviamente, vai ter um mundo na sua cabeça muito maior do que as pessoas que não possuem esse hábito tão bom, tão benéfico, e acaba tendo a sua mente um pouco menos exercitada para a criatividade, porque não viajou em tantos mundos fantásticos, né? Ou não exerceu tanto o exercício de fato de mexer com a sua mente, de ir para lugares, de criar situações, de criar cenários na sua mente, e isso é propiciado pela leitura. 3. O risco de desenvolver Alzheimer ou demência após a vida adulta diminui. Gente, há indícios de que quem lê, principalmente mais de um livro, quem lê mais de um livro ao mesmo tempo pode exercitar campos cerebrais que vão exercitar a questão de memória. Eu preciso fazer isso porque eu tenho a pior memória que eu conheço na minha vida, assim, entre pessoas dos meus grupos. Eu sou muito esquecida. E eu tenho tentado fazer isso, ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque a gente precisa lembrar de enredos diferenciados, enfim. Não sou eu quem digo isso, né? São pesquisas científicas que apresentam que isso é provável. Há uma grande chance de que seja amenizado essa situação. Sua expectativa de vida aumenta, né? Então, pode ser irrelevante, pode ser coisas que você olha e diga, nossa, nada a ver. Mas a pessoa que acaba lendo mais, ela tem a sua vida um pouco mais saudável, pelo menos em teoria. 5. A leitura reduz alguns preconceitos. É verdade. Provavelmente, as pessoas que leem mais, elas são levadas a sair da sua zona de conforto enquanto faz leitura de algo que não faz muito parte do seu cotidiano, algo que muitas vezes a gente não gosta e que é levado a tomar algum partido por algum personagem, alguma coisa dentro da leitura, né? Isso não quer dizer que vai sanar todos os problemas de pessoas extremamente preconceituosas, que têm uma formação de caráter deturpada. Aí já é uma outra história, certo? Porém, as pessoas podem ter certos preconceitos amenizados, porque a ideia da leitura ela traz clareza à nossa mente para muitas coisas. Os níveis de estresse, esse é o número 6, são reduzidos para quem faz mais leituras. Isso é fato. Quando você está estressado, dependendo aí do seu nível de estresse, dependendo do que tira sua paz, pega um livro, se isola, vai para um canto. Pelo menos naquele momento que você está ali praticando a leitura, você vai esquecer daquele problema momentaneamente. Por último, existe até um tipo de terapia feita com livros, que é a biblioterapia, que é bem interessante, né? Ela usa técnicas justamente que envolvem, inclusive, outros desses pontos que nós falamos aí, que vai trabalhar a leitura com ficção, com não ficção, fantasia, enfim, o gênero textual que mais interessa para você, algo que você possa se sentir bem e possa te levar
a ter um momento mais prazeroso. E aí ajudar você como terapia. É a biblioterapia. Existem muitos estudos a respeito, eu não sou especialista, nem me aprofundei inclusive a respeito disso. Gente, o que é mais lamentável, independente do que aconteça, é se o livro vai realmente receber, vai deixar de ser isento, porque o que há hoje é uma isenção que existe desde 1940, e eu não sei o ano exatamente, em que alguns deputados da época assinaram que deveria haver isenção sobre a impressão de livros, de taxas de PIS e COFINS, enfim. Essas taxas das quais eu não sou especialista, eu não sou economista e também não me aprofundei, sei que não é necessário ser economista para você entender muito a respeito, mas são impostos que servem para o governo, para direcionar para outras áreas. E daí o que é que acontece? Não é uma questão com o atual governo, né? O tal do Paulo. O Paulo aí que vocês sabem que é o ministro da Economia, que, enfim, é uma pessoa que está momentaneamente aí no poder enquanto lhe for permitido, independente de ser ele, de ser o atual presidente ou de qualquer outro governante. O problema do Brasil é secular, né? Desde que éramos uma colônia de Portugal, o Brasil simplesmente serviu para ser explorado por outros países que vinham aqui e levavam todas as nossas riquezas, enfim. O grande problema é que o nosso país não é voltado para financiar, valorizar cultura. Nós não valorizamos a música, nós não valorizamos o exercício de ler como prática saudável e diária, comumente feito por outros países, e achamos isso como uma coisa mais normal do mundo, ou pelo menos muita gente acha que é normal, o que é lamentável, porque a questão em si é colocar imposto porque as pessoas mais ricas é quem consome. Gente, há muitos outros artigos de luxo que os ricos consomem e que poderiam ser... Bateria tinha acabado. Então, gente, eu não entendo porque é que com tantos outros artigos que os ricos consomem, com tantas outras coisas de luxo que pode ser taxado inclusive com valores muito melhores e maiores para o governo, eles querem taxar justamente o livro. Por que será? Será que é porque o Brasil prefere continuar com a época do colonialismo, em que todo mundo tinha que pensar o que o seu governante mandasse, sem poder argumentar, questionar? Eu acredito que pode ser mesmo isso daí. Até porque, se a gente for olhar, a alegação é de que a maioria dos livros que são consumidos são os livros didáticos, que o governo irá mesmo arcar com o custo, porque vai para a questão das escolas, são os livros adotados, até porque a maioria dos livros que são adotados pelos governos, municípios, estados, enfim, a questão dos livros são livros totalmente, na sua maioria, que deixam a desejar. É verdade que recentemente deu uma melhorada a qualidade de alguns livros, mas nós sabemos ainda bem da realidade. Quem está na sala de aula sabe como é a realidade do material didático que chega finalmente na mão do professor. Enfim, a questão é que o nosso país vai continuar mantendo a cultura de poder para quem está lá em cima, dizendo que não, que os livros não são para todos, e se o livro continuar caro e aumentar mais as taxas, obviamente os pobres terão menos ainda acesso a esse tipo de coisa. Por quê? Como é que uma família com um salário mínimo vai comprar livros que são caros, já são caros livros no Brasil? Há edições de coleção, não estou entrando aqui na questão disso, mas há editoras que lançam livros ainda que são muito bons e baratos. Existem já editoras no nosso país com essa questão, porém não há uma cultura, não é cultural ler no Brasil. Inclusive dentro das escolas existe o planejamento, existe a ideia de que é para ter os projetos de leitura, porém ainda não são suficientes. São anos, séculos, em que a cultura de que ler é algo que pode trazer mais danos do que benefício, o que ler é coisa de gente desocupada, ou que se ler muito enlouquece, enfim, há várias questões culturais que foram ensinadas ao nosso povo e que não vão ser deixadas da noite para o dia, infelizmente. Então eu sou sim contra a questão do imposto a mais no livro. O imposto a mais ou a menos vai reduzir, vai tornar muito mais barato? Não.
Isso vai fazer com que as pessoas possam se tornar mais leitoras? Não. Mas o aumento disso pode sim trazer implicações negativas, ainda mais do que nós já temos no nosso país a respeito de leitura. Então, fica aqui a minha indignação de que se a gente espalhar mais projetos de leitura, se a gente falar mais de livros, se a gente baratear mais o preço do livro, isso pode ser sim um artigo que pode chegar às pessoas que precisam e não o contrário, né? E independente de quem está no poder, de quem está governando ou não. Sabemos que todos aqueles que chegam ao poder, na sua maioria, não querem que o povo saibam argumentar, saibam dialogar. E a leitura é quem propicia, na sua maioria das vezes, essas ações na mente humana. Então, se livro é poder, não são os poderosos que vão favorecer que esse instrumento seja espalhado por um país continental com milhares de pessoas que, quanto mais trabalharem e menos questionarem, vão fazer esse país se tornar a potência que é. Então, fica aí o meu momento de indignação para você. Curta, compartilhe, comente e deixe sua opinião também aqui a respeito desse momento lamentável que nosso país insiste em permanecer vivendo.